Olá, seja bem-vindo. Mais um programa TV News que está começando hoje. Como está você? Lembrando que você pode participar também conosco aqui do programa TV News em tempo real, né? Do nosso programa pelo chat, nas nossas plataformas digitais, né? Pelo youtube.com/TVI oficial, né? Pelo Facebook. Também você pode acessar e acompanhar o nosso programa ao vivo. Coloca aí, Rafa, o endereço do Facebook. E também na TV a cabo, canal 24.2. Né? Hoje o nosso programa tem notícias. Nós temos hoje novidades sobre o São João. Nós vamos saber lá sobre a cidade de Vitória da Conquista, como está o andamento das coisas. O nosso correspondente Gustavo Magalhães vai conversar com a gente. Nós também temos hoje aqui a Rosa Penza, que ela vai falar com a gente, né? Sobre o Instituto Salvaguarda e muito mais. Temos também a Toné com o PQP, né, e as informações. Vamos ver se o Gustavo já está no link hoje, para a gente iniciar com o Gustavo Magalhães. O Gustavo já está aí conosco? Bom dia, Gustavo, tudo bem? Assinantes aí da TVI, estamos aqui já postos. Isso aí, Gustavo. E as notícias de Vitória da Conquista? Conta pra gente. Vou ser breve hoje, que o programa está recheado. A gente tem algumas notícias de Vitória da Conquista. Para começar, nós estamos aqui na véspera já do nosso querido e aguardado, tão aguardado inverno. Hoje, nesse momento, agora, 10 horas da manhã, 21 graus de Vitória da Conquista, ou seja, por isso que vocês estão me vendo tão arrumadinho, como diz meu amigo Rafa. Vou fazer exame não, Rafa, eu sou um cara bonito, elegante, por isso que eu estou desse jeito. Então, a gente está começando aqui o nosso dia com 21 graus, e esse final de semana promete. A temperatura vai cair até a próxima semana para 11 graus. Então, o inverno vai ser muito bem-vindo. Aqui a gente tem várias notícias, mas eu vou fazer 3 mais importantes. A primeira é a seguinte: hoje, o município de Vitória da Conquista vai receber uma nova aparelho, que é a inauguração da nova Procuradoria-Geral do município. A Procuradoria-Geral do município, ela vai para uma casa diferenciada, e o nosso querido procurador-geral é o nosso colega, doutor Jonathan Meireles. Tem a foto dele aí, doutor Jonathan Meireles, esse jovem advogado, um dos advogados mais atuantes aqui de Vitória da Conquista, é o novo procurador-geral. Ele já assumiu o cargo faz alguns dias, mas hoje ele vai tomar posse como procurador-geral do município de Vitória da Conquista. A história do Dr. Jonathan a gente vai contar aqui. Na próxima semana ele é o nosso convidado aqui no nosso TV News, e eu te afirmo que vocês vão surpreender, porque além de ser jovem, de um gabarito, de uma inteligência inacreditável. Ele realmente tem a capacidade para gerir os problemas jurídicos da terceira maior cidade da Bahia. Que a terceira maior cidade da Bahia também agora vai entrar nessa onda de proibir sacolas plásticas nos estabelecimentos. Foi sancionada a lei 2.759 de junho de 2023, ou seja, foi de agora, de 6 de junho de 2023. E 2.759 é a lei que estabelece que os estabelecimentos comerciais de Vitória da Conquista agora tem que colocar a sacola biodegradável. Então, vamos acabar com as sacolas plásticas que poluem. Essa é a sacola biodegradável. Ela vai ser utilizada agora, são obrigados até de 6 de junho a 90 dias, os estabelecimentos de Vitória da Conquista vão ter que se adaptar à nova realidade e utilizar essa sacola biodegradável. A expectativa é que sacolas como essa, elas se deteriorem em 6 meses, mais ou menos. E aquela outra sacola são 30 a 40, 50 anos que elas vão continuar ainda, essa sacola aí que você está acostumado a ver, essas vão acabar. Então, os estabelecimentos de Vitória da Conquista, daqui a 90 dias, vão estar já são obrigados a utilizar a sacola biodegradável. Inclusive, podem até cobrar do consumidor a utilização da sacola. Isso já acontece em alguns mercados aqui de Vitória da Conquista. Você pode cobrar, mas eu particularmente prefiro até que cobre a sacola que é biodegradável do que suja o meio ambiente, jogue. Aqui a gente não tem mar, mas temos rio.
Nós temos a Lagoa da Batés, que está linda, maravilhosa, depois da recuperação também que o município fez. A lagoa está linda, patos e peixes, e realmente é um lugar super agradável. E esses sacos estão indo para esses lugares, para os rios, para os mares, e esses sacos ficam aí milhões e centenas de anos, não são 30 anos, é só corrigindo, são centenas de anos. E esses sacos agora vão ser biodegradáveis, são feitos de matéria amido, e aí eles acabam se dissolvendo e somem. Então, a partir daqui a 90 dias, mais ou menos, Vitória da Conquista os estabelecimentos de Vitória da Conquista vão ser obrigados a utilizar a sacola biodegradável. Agora, eu espero também que no próximo ano as bandeirolas do São João de Vitória da Conquista sejam biodegradáveis também, porque pode botar o vídeo aí, começou o São João, já é São João de Vitória da Conquista, viu? Aqui já, desde segunda-feira, olha isso, quantidade de sacola, olha que de plástico aí, ó. Ano que vem, prefeita, vamos tirar também, né, prefeita Sheila? Vamos tirar esses sacos aí, as bandeirolas. Essa aí, a Praça Junina da Praça 9 de Novembro, se transformou numa pequena vila. Essas casas de sapê, elas estão lá são bebidas quentes, quitutes de São João, é uma festa. Essa é só uma das atrações do São João de Vitória da Conquista esse ano, que vai ter muita coisa ainda, e também não só no centro da cidade, como está aí, mas também no Glauber Rocha, que é no centro, que é a Prefeitura do Oeste. E aí, a Prefeitura do Oeste vai ter também lá, fiquei na dúvida. Mas, enfim, a Prefeitura do Bairro Brasil vai ter São João também, e vai ter shows com Fábio José, Fala Mansa, vai ser 7 dias, são 6 dias de festa lá também. E aí, aqui é o centro da cidade. Ao centro da cidade, vocês viram que está todo animado já com o São João. A temperatura já está baixando, aqui já está frio. E aí já está todo mundo já agasalhadinho, todo mundo arrumadinho com cara de São João. Eu não estou indo com cara de São João, mas mais tarde eu vou estar nessa vila também aí. E depois eu vou para a posse do nosso querido Procurador-Geral de Vitória da Conquista, que vai falar aqui na próxima semana. Ele foi convidado e vai participar aqui, não só dos problemas da cidade, como ele é agora o representante jurídico da cidade, mas também do empréstimo de 160 milhões de reais e das combinações para a Prefeitura, para o município de Vitória da Conquista receber esse empréstimo de 160 milhões de reais. Pode perguntar a ele, que ele vai responder aqui como é que vai ser, porque a Prefeitura vai ter que cumprir várias etapas. Então, é o Procurador-Geral do município que vai vir para participar aqui, e nós participaremos da posse dele. Vou voltar para o estúdio, que a gente tem mais convidados aí, e amanhã a gente volta. Tá certo, Gustavo, obrigada. Você está animado aí com a festa de São João de Vitória da Conquista? Já está no friozinho, né? Muito, mas é bom, Bárbara. Aqui você precisa ver, a partir de 4 horas da tarde, aqui o som fica aqui na janela, aqui é animação total. Tem como ficar parado aí. Não. Tá certo. Tá certo, Gustavo. Obrigada. Bom dia para você aí. Feliz São João para você e para o pessoal de Vitória da Conquista. Isso, um abraço. Pois é, nós estamos aqui de volta e temos hoje também aqui a jornalista. Bom dia, Toné. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Daqui a pouquinho a Toné ela vai comentar o PQP, que é o quadro em que ela comenta aqui as críticas, né, da cidade, né, e até do país. E nós temos hoje também uma entrevistada que vai falar com a gente sobre o Instituto Salvaguarda, né, Paisagens, e que é um projeto relacionado a meio ambiente, né, e mudanças climáticas. Mas antes disso eu vou deixar para você aí a previsão do tempo das principais cidades da região, para que você possa acompanhar, para saber se vai chover, se vai fazer frio, para você preparar aí o seu edredom ou não. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura máxima 26 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 74%. Para Itabuna, temperatura máxima 26 graus, mínima 22 graus, probabilidade de chuva 54%, tempo chuvoso em Itabuna e Ilhéus. Para Buerarema, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 46%, chove em Buerarema também. Em Itacaré,
temperatura máxima 26 graus, mínima 23 graus. Probabilidade de chuva 74%. Chove em todas essas cidades. Para Itajuípe, temperatura máxima 26 graus, mínima 20 graus, probabilidade de chuva 55%. Em Ibicaraí, temperatura máxima 26 graus, mínima 19 graus, probabilidade de chuva 61%. E em Canavieiras, chove também. Temperatura máxima 26 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 74%. Para Salvador, temperatura máxima 26 graus, mínima 24 graus, probabilidade de chuva 79%. Grande chance de chover em Salvador. Porto Seguro, temperatura máxima 25 graus, mínima 21 graus, probabilidade de chuva 75%. Também chove em Porto. E Vitória da Conquista, o tempo parcialmente nublado, com temperatura máxima 25 graus, mínima 15 graus, probabilidade de chuva 24%. Isso aí, a temperatura, né? O clima, como é que vai estar? Você acompanhou agora as principais cidades da região. Nós estamos aqui com a Rosa Penza, né? Ela que vai conversar com a gente aqui, né, sobre o projeto Painel Baiano de Adaptações às Mudanças Climáticas, né? Bom dia, Rosa. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar presente aqui. Essa casa que é patrimônio nosso, é patrimônio de Itabuna. Obrigada a vocês por me receber mais uma vez. Obrigada a você, Rosa. A Rosa, ela é do Instituto Salvaguarda de Paisagens, né? E ela vai também conversar com a gente sobre esse projeto que eu mencionei, vai conversar com a gente sobre todo o trabalho que ela realiza, né, aqui na cidade. Rosa, conta pra gente sobre o terceiro setor, né, o projeto Painel Baiano de Adaptações e Mudanças Climáticas, como é que está indo? Então, a gente falar de terceiro setor, a gente está falando de sociedade civil constituída, organizada, né? Isso é ponto facultativo para que a gente tenha o desenvolvimento econômico sustentável, ele é apoiado literalmente e fomentado dentro de proposições culturais. No repórter anterior, ele falou da absorção, né, do plástico no meio ambiente. E se isso não virar uma cultura, vai ser mais um São João de uma ação isolada. Tá? Então, assim, o terceiro setor ele é responsável por fomentar ações culturais e ambientais. Essa é a nossa pegada maior que nós trabalhamos para que isso realmente seja internalizado pela comunidade. Muito bom. Qual a importância do terceiro setor na política? Explica para quem está assistindo em casa. Então, o terceiro setor é um mercado. É um mercado das organizações não governamentais. Ele opera diferente do primeiro setor, que é o público, né? O poder público é o primeiro setor. Segundo setor é empresarial. Terceiro setor, a sociedade civil constituída, as organizações não governamentais. E o quarto setor é a mídia. Os três eixos que compõem essa estrutura de civilização, elas operam diferente, com políticas diferentes. Política partidária, ela tem um sistema operacional que a gente está tudo exposto aí, a gente consegue ver como essa política do primeiro setor ela está operando, está tudo muito bem exposto. A política empresarial, ela tem suas prerrogativas específicas de cada nicho aí da sociedade, né, empresarial. O terceiro setor, que é a área que eu já atuo no Brasil há 20 anos, é um mercado em ascensão. Tá? É um mercado que tem toda uma pungência e que deve ser observado de uma forma bem especial, porque é esse terceiro setor que fomenta ações que viram cultura. Então, a gente trabalha com planejamento de médio e longo prazo. Então, a gente consegue instituir ações que passam por uma vida. É diferente
da política de 4 anos de um governo. Então, essa é o diferencial do primeiro setor para o terceiro setor. Rosa, quando você falou ali da reportagem do Gustavo Magalhães sobre aquela mudança com relação às sacolas, né, a sacola ecológica, você falou que se for uma coisa que não vai virar uma cultura, que ela vai ser apenas um ato isolado, ou seja, você está dizendo que isso precisa ser mais difundido, mais divulgado, para que seja reforçado e se torne uma cultura em todos os lugares, que senão... Mas, na verdade, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de incentivo, é um trabalho, assim, que pode despertar o interesse de outros municípios para copiar, para poder se tornar algo em todos os lugares. Mas, na verdade, esse trabalho que você realiza, ele dá possibilidade da pessoa pleitear os seus direitos, é isso? O terceiro setor, no nosso caso, como nós trabalhamos com cultura e ecologia, como é que você fomenta produtos de base cultural em um ambiente, em um país onde não se consome cultura? Né? Então, a gente tem esse delay aí que a gente precisa observar. E eu sempre, quando estou falando com alguns clientes, eu digo, olha, para aplicar qualquer ação cultural ou ambiental, eu preciso entender esse contexto cultural, porque senão não vai avançar. Então, as ações que a gente aplica aqui na Costa do Cacau é completamente diferente das ações que a gente aplica na Costa do Descobrimento. Então, são questões que precisam ser percebidas diante a limitação cultural do povo. Aqui em Itabuna, a gente tem uma situação bem especial. Nós vivemos numa cidade que tem uma cultura híbrida. Significa isso. Muita gente do entorno de fora vem morar em Itabuna, vem viver em Itabuna, vem trabalhar em Itabuna. E aqui, por isso que esse tecido social, ele se mantém esgarçado e você já não identifica parâmetros a identidade desse povo. Nós somos um povo identificado na literatura madiana como Grapiúna. E hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa, você é um Grapiúna? Eu não sei o que significa isso. Tá? Então, isso é um processo que as organizações não governamentais que trabalham com cultura precisa fomentar. Então, se a gente trabalha com cultura, a gente fomenta produtos que a comunidade possa absorver. Um exemplo é a tematização da Estrada Terras do Sem Fim. Tematizar é uma forma de você salvaguardar a paisagem que pode ser tombada por uma portaria do IPHAN. Então, você vai produzindo ação que gera visibilidade e as pessoas começam a consumir porque ela visualizou. Uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Sim. Que nem foi entregue para o Barbosinha uma paleta de cores. Sim. De um projeto que foi feito dentro do laboratório de solo da CEPLAC. Sim. Naquele momento, o que a gente estava fazendo? Nós estávamos identificando as cores, os tons e as matizes das terras do cacau. E quando nós chegamos no laboratório, nós identificamos mostras de solo de 1960. Isso significa que o nosso patrimônio do meio ambiente, representado pela geodiversidade, né? A geodiversidade é que fica embaixo, é o berço da biodiversidade. Então, naquele momento, como a gente precisava gerar visibilidade para o patrimônio do solo da região Grapiúna, nós fizemos uma curadoria independente e foi construído um acervo muito grande, onde foi coletado e catalogado, criando as paletas de cores. E aí é o nome do projeto que a gente intitulou, que é Projeto Cores das Terras do Sem Fim. Sempre associando a literatura madiana para dar um sentido de contexto ao nosso patrimônio. Sim, são vários projetos que você participa, né, Rosa? Nós fomentamos, temos muitos projetos, sim. E, além dos projetos, nós também fomentamos e instituímos ambientes de negócios que gerem o que nós estamos propondo. A exemplo, o painel baiano de adaptações às mudanças climáticas. O painel foi instituído na Câmara de Vereadores de Itabuna. Logo que passamos pelo colapso hídrico em Itabuna, que foi
terrível para a comunidade. Sim. Ficamos quase 9 meses sem água. Bebendo água salgada ou até consumindo. Terrível. Terrível. Né? Tinha que comprar água, né? Lembra? Uma loucura, uma coisa assim sem Quem precedente. podia comprar? Quem podia, né? Era. Então, naquele momento, como as organizações que eu trabalho, nós estamos sempre posicionados a nível nacional e internacional. No Pacto Global da ONU, existia um movimento para se instituir ambientes que se discutisse e fomentasse produtos de base cultural e ambiental. Então, naquele momento, em uma conversa com o presidente da Câmara de Vereadores, na época era Chico Reis, foi instalado na Câmara de Vereadores de Itabuna, isso é de extrema importância, um painel. E esse painel é uma governança que se discute adaptações às mudanças climáticas. Sim. Tá? Então, isso é um ambiente que vai se discutir de que forma nós poderemos captar recurso internacional das COPs. Agora vamos ter a COP28 no Brasil e daí veio essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês para demonstrar a importância da gente não perder esse painel, que existe sim um apelo para a gente levar esse painel para a Assembleia Legislativa de Salvador, e eu estou segurando ele aqui e tentando sensibilizar o presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna e os demais vereadores, para que a gente não venha a perder esse ambiente de negociação. Esse é o momento, sim, certo, para que a gente possa liderar uma ação que está dentro do nosso contexto. Nós somos o sul da Bahia, que detém uma biodiversidade com valor incalculável. Então, esse ambiente de diálogo, ele pode e já está fazendo um movimento para precificar os carbonos, que são os ativos ambientais. Sim, é nesses ambientes que se discute. Quanto custa, quanto vale? Foi já precificado os ativos ambientais dessa região? Não. E por que não estamos migrando nessa proposição? Porque falta alguém que faça esse movimento, e aí eu aqui vou fazer até um desabafo, como terceiro setor, como sociedade civil constituída, operando no Brasil há 20 anos, é um processo solitário para mim. Aqui na minha região, tá? A gente tem uma forte atuação na Costa do Descobrimento, lá a gente tem um player maior, mas infelizmente em Itabuna, Ilhéus, nós somos o único polo moageiro de cacau do Brasil. Nós temos uma biodiversidade única, que é o diferencial do cabruca. E isso não está sendo mensurado. Por quê? Existe uma certa letargia, um desconhecimento com relação a patrimônio natural. Sim. Esse discurso, ele vira até um pouco ativista demais, é um pouco chato. Às vezes as pessoas ficam um pouco assim, incisivo, porque a gente está tentando ver se salvaguarda alguma coisa. Verdade. Que seja só a dignidade desse povo, que não se auto-identifica como comunidade tradicional grapiúna. Então, perdemos nossas referências com relação ao que somos? O que está acontecendo com o nosso povo? Verdade. Aí, nesse contexto, também nós entramos em 2013, criamos a Associação de Moradores, é um outro projeto que vou apresentar depois para vocês, Associação de Moradores e Comerciantes do Centro Histórico de Itabuna. Estamos utilizando a lei que regulamenta a poligonal do Centro Histórico de Ilhéus. E naquele momento, o que nós iniciamos o cadastro? Nós estamos cadastrando, e aí nós já temos 920 cadastrados na Associação de Moradores e Comerciantes do Centro Histórico. Mas separamos comunidade nativa, que nasceram em Itabuna, nós temos um grupo de 480, as reuniões são feitas específicas com esse grupo. Temos grupo também empresarial e institucional. É um movimento que chega a ser até meio desgastante, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Sim. Itabuna é uma cidade importantíssima.
A região é uma região importantíssima. E quem são nossas lideranças hoje que estão impulsionando o processo de desenvolvimento econômico sustentável? Onde estão esses filhos dessa terra aqui? Aonde foi parar essas pessoas que são herdeiros natos de fortunas de fazenda? Onde estão vocês? Porque não é possível que depois de ter recebido tantas fazendas, tantos patrimônios, a cidade esteja nessa condição que nós estamos vivendo. Então, me sinto um pouco sobrecarregada diante desse contexto, né, de não ter referências, mas, assim, tenho gratidão nas pessoas que se engajaram nessa proposição. Então, hoje, nós temos a Associação de Moradores e Comerciantes do Centro Histórico Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Arraial da Ajuda e Trancoso. Eu estou muito feliz com esse projeto, que é um momento que eu chego perto do meu povo, entendeu? É muito importante, Rosa, a sua fala. Inclusive, quando você menciona Cacau, né, a gente tem tido alguns entrevistados aqui mesmo que comentaram sobre isso, né, que é uma região, é um município muito rico, né, tem essa riqueza natural, tem esse fruto que é um ouro, mas na verdade não é utilizado da forma, né, assim, não tem essa força que deveria ter, que até outras regiões que não são região do cacau estão sendo mais evidenciadas do que a própria Itabuna, né, que na verdade deveria ser. É como você falou, onde estão, né, esses fazendeiros, onde estão essas pessoas que receberam essa herança para continuar, que essas fazendas vieram, né, dos pais, dos avós, não é isso, Rosa? E aí quando chegou agora não tem aquele investimento, aquela ênfase, não tem aquele olhar, né, para projetos, para crescimento, porque isso pode alavancar a cidade, isso olhado de um modo visionário pode alavancar a cidade, né? Não só do ponto de vista ambiental, mas também cultural, né, e comercial. Mas eu gostaria que você falasse mais sobre essas ações, o projeto dentro da Câmara e as ações que vocês têm feito. Você mencionou um pouco que as ações com relação ao projeto você mostrar aquilo que é necessário que as pessoas vejam, né? Mas quais as ações hoje, né, que esse projeto tem dentro de prevenção climática, dentro dessa previsão do El Niño? Você mencionou a falta de água, que teve um período de seca na cidade e tal. Conta pra gente mais a fundo, para que as pessoas conheçam melhor e entendam melhor sobre essas ações. Que parte do pressuposto da seguinte forma: nós temos um ambiente propício para regular o clima. Nós temos uma região que já foi muito mais úmida do que é agora, mas é uma região que ainda detém uma mata que é identificada como mata cabruca. Tá? Então, ela tem um diferencial de bioma diferente. Como eu falei anteriormente, não foi precificada. Estão esperando o quê para iniciar a precificação dos ativos ambientais? Esse é o ponto de partida, porque a partir do momento que eu tenho uma propriedade de 1.500 hectares e eu só sei o valor do imóvel e não sei do intangível, de quanto ele tem de biomassa, quanto ele tem de copa, quanto ele tem, ele não sabe. Mas ele não sabe por quê. Ele não sabe porque não foi disponibilizado para ele, é uma outra situação que a gente tem, e eu que fico bastante movida a isso. Nós identificamos um recurso dentro do BNDES de 411 bilhões para compensação ambiental. Eu estou falando com vocês mesmo que tem fazenda, e eu espero que esse momento toque vocês. 411 bilhões, eu desde cedo eu sempre ouvi falar, alguns fazendeiros, sempre ouvi falar, meu pai também falava, e olha, eu guardei a reserva legal e o governo nunca me deu nada. O governo deu, sim, e tem mais de 10 anos que esse recurso está disponível no BNDES. Agora, por que não foi oferecido aos proprietários? Então, nós fizemos uma reunião com o gerente do Banco do Brasil em Ilhéus, com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus, e eu perguntei, por favor, explica por que não foi oferecido esse recurso, né? Porque é uma tragédia, né? Não tem porque não precificou. Não tem. A resposta que nos foi dada
foi o seguinte, não teve demanda. Eu falei, você ofertou? Porque você só tem demanda quando você oferta. Sim. Tá? Então, os bancos do Brasil, em todo o Brasil, não está capacitado para fazer essa operação, que é uma tragédia. Tá? E por conta disso, e dessa pegada meio ativista, meia linha dura que eu tenho, nós chegamos até o Banco do Brasil em Brasília, iniciamos um processo de tentar descobrir, porque no primeiro momento eu fiquei pensando, será que é só os amigos do rei que têm acesso a essas informações? Não é possível, né? Não, porque está lá. Bom, eu descobri, e aí nos foi comunicado que essa operação não é disponibilizada em todos os bancos do Brasil, aí eu entendi, mas naquele momento o diretor de sustentabilidade do Banco do Brasil falou, Dona Rosa, pode nos enviar o CAR, que é o registro que você tem das fazendas, né? É um cadastro rural que você tem, me envia, que daqui mesmo a gente vai começar a fazer a tratativa. Tinha que alguém se levantar, né, Rosa? E quem sou pra mexer. Entendeu? Então fica assim, a responsabilidade, ela vai chegando, ela vai pesando, porque você não encontra interlocutores. Cadê os presidentes do sindicato dessa cidade? Cadê a voz? Cadê as entidades de classe? Porque isso destrava a economia e esse povo volta a produzir. Porque claro. A gente ainda tem um problema maior que essa dívida eterna do cacau. Quem vai resolver isso? Tem que resolver. Mas não tem interlocutores. Então aí eu já passo dessa condição, entendendo esse contexto cultural, quer dizer, já saio dessa condição, já vou para a linha de frente para fazer abordagem de negociação. Bom, aí fica a pergunta, onde estão os filhos dessas terras? Aonde estão os representantes das entidades de classe? Porque a gente não vê? Onde estão vocês? Essa região, vocês são filhos dessa região. Tem que se interessar mais, né? Tem que buscar o crescimento, buscar informação, né? Mas se eu posso, qualquer um pode. Isso. Não é? Então, assim, aí o apoio que eu tenho encontrado dentro da Câmara de Vereadores com os presidentes são super favorável. Eles estão abertos, eles conversam, mas é mais que isso. É executar o que está se propondo, porque como proponente eu posso fazer, mas como executora eu preciso da máquina operando, e essa máquina não está operando, vocês me desculpem. O que a gente tem é uma engrenagem parada, e é por isso que eu sou bem ativista nesse ponto, que eu acho que as lideranças, seja ela muito jovem, que estão chegando, até da minha idade também, que estão impulsionadas e estão inquietas com tudo isso, a gente não pode parar agora, não. Agora é hora da gente se posicionar. Não pode se conformar. Não, é porque assim, ou você reage a essa estrutura do sistema, que o sistema ele é bruto. Sim. Então você vai ficar observando, vai ficar reclamando, ou vai ficar em passeata reclamando, esperando que Deus faça uma intervenção? O que é isso? A responsabilidade é de cada um de nós. E onde estão todos? Tá? Então, até para a própria máquina andar, eu tenho simpatia pela pessoa do nosso administrador, servidor, Augusto Castro. Sim. Eu tenho uma simpatia por ele. Mas eu também percebo que ele está dentro desse sistema. E muitas vezes esse sistema, por estar desta forma que a gente tem aqui na Bahia, ele cria uma certa dificuldade para o gestor. E quem vai mudar esse cenário? Nós. Formadores de opinião, pessoas que geram massa crítica, não pode fazer um movimento que isso gere uma coisa proativa, decente, porque o que a gente está vivendo é indecente, vocês me desculpem. Nós temos patrimônio, os 2 museus do cacau estão fechados há 9 anos. Você tem telas de Caribé no chão há 9 anos. É uma cidade que não investe em cultura, não investiu. Mas agora, até que tem um teatro aí, Candinha Dória, mas assim, é necessário rever muita coisa, melhorar muita coisa. Antes de rever, eu acho que a gente precisa resgatar. Sim, principalmente, né? O resgate o que já existe. De tudo isso. O Instituto de Cacau da Bahia fomentou, os 2 museus de Salvador, está sob a guarda da UESC.
Está fechado, em ruínas. Acervo, É em importante ruínas. falar isso. Então, assim, se a máquina está com dificuldade, as lideranças, os formadores de opinião, quem gera a massa crítica, pode, de alguma forma, gerar uma ação, né? Porque eu já tenho essa pegada meio chata, meio ativista, mas ela é necessária. Assim que consegue, né, Rosa, as coisas, né? Não, eu não Se não gostaria de lutar. chegar ao ponto que eu estou chegando, tá? Tanto que vim até aqui, fico muito feliz de vocês terem me É um recebido, espaço, tá? A gratidão eterna à Barbosinha, mas também não vim aqui só para reclamar, não. Eu vim para dizer que existe, sim, uma esperança. E a esperança está em cada um de nós, filhos dessa terra, tá? E a gente precisa, primeiro, nesse momento, nos auto-identificarmos quem somos nós. Você vê as praças de Itabuna, que absurdo, né? Então, a comunidade pode ajudar o poder público. Não é só o poder público, não. A comunidade tem responsabilidade também. Sim. Não pode ficar ausente esperando, o prefeito não fez, não sei quem não fez. Não, tem que fazer. É função nossa, por viver em comunidade. E a gente pressupõe que deveria ser civilizada, mas isso não está acontecendo. Isso é uma acomodação, um medo. Medo de quê? Né? Para que o medo? Se você não sabe dialogar, você não sabe entender um contexto, acho que aí é o ponto que é o gargalo. As pessoas não entendem o contexto e não sabem formar um entendimento do que está acontecendo e recua. Tá? Então, assim, esses ambientes, a televisão é importantíssima. O Barbosinha é um cara que está sempre aberto aqui, sempre me ofereceu o espaço e eu fico muito feliz de poder estar falando, ter a oportunidade de falar para vocês. Olha, a COP28 vai acontecer no Brasil. O que é COP, Rosa? São eventos internacionais que tratam da questão ambiental no planeta. Sim. Tá? Então, a COP27 aconteceu e agora a COP28 vem para o Brasil, mas eles estão vindo com um montante de dinheiro incalculável. E esses ambientes de negócios, eles precisam estar alinhados a um contexto das diretrizes dos programas do Pacto Global da ONU. Não adianta, eu não tenho para onde correr. Tá? Existe o painel interamericano do clima, existe o painel brasileiro do clima, este está hospedado dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem um contexto científico e pesquisa, ele não executa. O nosso aqui, ele executa as diretrizes dos programas que estão definidos no escopo do painel interamericano e das diretrizes das ODS. Então, nós já estamos fazendo esse trabalho de aplicação já faz muito tempo. Né? O que falta, e aqui eu venho pedir, solicitar, e a quem estiver ouvindo, que a máquina do governo, tanto do legislativo quanto do executivo, abra a porta para conversar com a sociedade civil constituída, tá? Sou muito bem recebida, tá, pelo presidente da Câmara de Vereadores, do atual, o Erasmo, que me recebe super bem, é super paciente com as minhas provocações e demandas, mas efetivamente a gente precisa fomentar e criar um ambiente de negócios, porque senão nós vamos sucumbir. E aí, nós nativos, filhos dessa terra, e eu falo em meu nome, em o nome dos 920 cadastrados na Associação de Moradores do Centro Histórico de Itabuna, nós não vamos deixar isso acontecer. Exatamente, muito Não importante podemos. a sua fala, né? Então, quando a Rosa falou que é importante reativar o Museu do Cacau, não é isso, Rosa? Porque a gente não pode perder a nossa identidade, a nossa riqueza, né? O nosso patrimônio, porque é muito importante, isso não pode ser esquecido, né? E os governantes, né? Eles às vezes deixam isso à parte e priorizam outras coisas, né? Tem a saúde que é importante, tem as coisas que são importantes, mas em tudo deve ter um olhar, porque se a gente observar, tem dinheiro, tem verba, né? Então basta a gente ter aí uma atençãozinha para cada coisa
que não deixa a desejar em nada, né? Principalmente porque o ano político está se aproximando, né? Ano eleitoral. Então, aí que deve se repensar mesmo, né? Se é desejo se reeleger. Rosa, como você comentou sobre essa parte cultural, não, eu ia perguntar outra coisa para a Rosa. Me fugiu a memória. Ah, tá, sobre o BNDES. Quando você falou que você foi lá a fundo saber, porque era algo inacessível, isso aí é alguma verba que conseguiu a liberação para os fazendeiros vão ter acesso a isso? Explica para a gente mais sobre isso que você foi lá para poder entender melhor, para poder buscar, né, isso para essa categoria. Deixar claro assim, eu sou consultora, tá? Então, eu trabalho, eu pesquiso, quando eu tenho uma pauta, eu desenvolvo ela com uma velocidade muito grande, tenho uma facilidade de perceber as coisas, tá? Então, quando eu iniciei esse processo de precificação de carbono, eu fiquei muito inquieta, porque os bancos, na verdade, quando você chega na instituição financeira, o banco pode orientar um consultor que vai na sua fazenda, na sua propriedade, para fazer um estudo do imóvel. Então, ele faz quantos metros quadrados, mas os bancos não oferecem um consultor que precifique os ativos ambientais. Sim. Bom, mas se Brasília, Banco do Brasil, de Brasília, tem um departamento que faz essa negociação, o que nós devemos fazer, e aí é uma provocação que não deve vir diretamente da minha pessoa, mas dos presidentes do Sindicato dos Produtores Rurais dessa região, e dessas organizações que nasceram, algumas outras aí, para falar de alguma coisa, para a gente tomar pé dessa situação e não ter intermediário, porque o que acontece que ainda é bem pior, aparece intermediário para fazer essa negociação que fica com quase 60% do que é do ativo ambiental de vocês. Então, se vocês já têm um caminho direto, esse dinheiro ele já está há mais de 10 anos no BNDES, está escrito para compensação ambiental. Olha aí, tá vendo? Compensação ambiental. As pessoas ambiental. não sabem, né, Rosa, dessa informação. Tá então, esses ambientes de diálogo, nós temos o Fórum do Diálogo do Cacau, que está hospedado dentro do Museu do Cacau de Ilhéus. Não estamos fazendo reunião porque o reitor ainda não mandou consertar a porta de vidro do Museu do Cacau, e as reuniões eu estou fazendo no Sindicato dos Produtores Rurais de Ilhéus. Tá? Então, são demandas que precisam ser acolhidas pela sociedade representativa. Porque o gestor que nós temos aí é reflexo da sua omissão. É reflexo da sociedade. Então não adianta eu reclamar dele. Ele está lá porque você não está nem aparecendo para conversar com ele. Você não tem diálogo com um gestor, que é um servidor pago com o seu dinheiro. E você não vai lá pleitear. Esse é um ponto também que, como eu estava falando com você, o brasileiro não sabe pleitear direitos constitucionais. Virou uma massa amorfa de pedintes. Então, eu vou ali pedir ao vereador para me dar isso, eu vou pedir ao vereador para fazer aquilo. Pedintes. Essa condição, ela é subhumana. Porque não é assim que funciona uma engrenagem de país civilizado. Quem criou os museus de cacau, só para fazer uma referência, tá? Quem criou os museus de cacau, os dois de Salvador e o de Ilhéus, quem criou cinema, estrada, CEPLAC, foi o Instituto de Cacau da Bahia. Uma entidade, autarquia, que nasceu dos cacauicultores, investiu o dinheiro dele no Instituto de Cacau da Bahia para executar equipamentos culturais. E o que está acontecendo com esses equipamentos culturais? Se está com dificuldade, a universidade, que está sob a guarda da universidade, ou imóvel, o acervo está sob a guarda da Secretaria de Agricultura. Então, se tem alguma dificuldade nisso, esses ambientes instituídos de diálogo, legítimo, porque tem muitos que estão vindo de fora, criando governanças,
e são de fora, não nos representa, não sabe, não entende nossa demanda. Entende a demanda deles, quer vir para aqui, observar e levar mais do que já levaram. Isso. Então, a comunidade tradicional Grapiúna, o nativo, ele precisa reagir. Não dá. Chegamos a um ponto máximo de omissão da sociedade que não tem mais como a gente continuar. Viu? Então, eu acho que eu me excedi um pouco, né? Mas não. É desabafo, tá? Aproveitar o espaço, né, Rosa, para poder falar. Até que para que as pessoas despertem, né, esse interesse, porque às vezes tem ali o território, tem o terreno, tem aquela riqueza ali e não sabe, né? Agora já sabe que tem o fórum em Ilhéus, tem, se você tiver mais canais que você possa falar para as pessoas que têm fazenda, que tem, né, cacau, que possa poder se informar mais, que eles possam estar inteirados, que eles saibam como reivindicar, como negociar, como não ser uma coisa tão desvantajosa, né? Para poder saber. A pessoa tem que ter a informação, né? E isso aí é muito importante. Não pode ficar só preso ali naquilo ali, condicionado, né? Tem que ampliar os horizontes. E quando tem pessoas como Rosa, né? Que estão ali lutando, né? Pelos seus interesses, e aí vale a pena você também aproveitar isso para poder aprender como negociar, aprender o valor que tem as suas terras, né? Não só o produto, né, Rosa? Porque Rosa está falando mais a fundo, né, Rosa? Porque assim, a gente está falando de um produto que não está fomentado. Não existe esse produto. Existem fazendas com sérios problemas de dívida. É isso que tem a maioria. A realidade. A realidade é essa. Então, diante desse contexto que foi gerado por uma sucessão de equívocos, o que a gente tem que fazer, e aqui eu estou me disponibilizando, é atender essa demanda. Como a gente pode atender essa demanda? Eu até numa conversa que tive com Claudiane do Sebrae, a gestora do Sebrae, que eu percebi que essa negociação ou esse contexto de negócio da região sul da Bahia, área do cacau, nobre, nossa terra, é adubada com sangue, né, na literatura madiana, né? E a maioria dos produtores rurais não tem CAR. Esse é o documento identidade para você negociar. O problema é esse. Esse é um gargalo. Mas em uma conversa com a Claudiana e uma própria conversa com o Banco do Brasil também, eu provoquei e falei, bom, vocês podem subsidiar? E a Claudiana sinalizou, quer dizer, o Sebrae subsidiar 70% para que esse produtor rural que não tem o CAR, não tem recurso para fazer o CAR, que ele possa subsidiar tanto ou do Banco do Brasil ou com o suporte do Sebrae, pode me procurar, vou deixar meu número aqui, meu número de trabalho. Pode falar, Rosa. E você pode me ligar direto, porque a situação é gravíssima, vocês estão cheios de dinheiro, esse dinheiro ele é ambiental e vocês não têm noção de como acesso você... ao dinheiro. Não sabe como chegar, não tem adquirir. nem produto, né? Porque ele não tem um produto fomentado, nem sabe o valor do produto. Mas é uma tristeza. Mas aí vai despertar, né, depois... Eu vou fazer isso, colocar o meu número, porque eu estou prestando consultoria para alguns empresários e proprietários daqui, da região. Tá? Tem algumas estratégias que a gente está institucionalizando para tentar viabilizar e destravar esse gargalo. Porque quando você desfaz isso, você deixa a economia e esse povo volta a produzir. Mas assim, eu não represento o sindicato do produtor rural não, tá? Eu tentei, mas não consegui, tá? Porque o sindicato do produtor rural, não sei por que ele não tem isso como demanda prioritária. Não sei te explicar, tá? Mas eu provoquei, e muito, tá? Quando eu vi que não acontecia, que eles não era prioridade para o sindicato, obviamente que eu recuei. Mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para você é o seguinte... Existe a viabilidade econômica de vocês precificarem os ativos ambientais de vocês. Cada caso é um caso.
o contexto do valor do mercado é Mata Atlântica Cabruca. Então, já existe um valor real para Mata Cabruca. A depender de cada localização das propriedades, os preços são variáveis. E aí tem que entender o contexto da situação, do documento dessas fazendas. Mas deixo aqui um sinal de esperança que vocês não podem relegar esses patrimônios. Porque não é só patrimônio natural, não é só ativo ambiental, tem história embutida dentro dessas fazendas. Tem fazendas históricas com edificações. Você já viu as fazendas que têm históricas com edificações incríveis? Isso está morto. Estão derrubando as edificações para fazer alguma coisa para tentar. Então, assim, a responsabilidade aqui, até chamo e provoco o secretário de Meio Ambiente de Itabuna e os demais, para que a gente observe essa situação, essa realidade, de uma forma mais proativa. Não dá para avançar arrastando essa corrente, porque é uma corrente que esse povo arrasta. É o povo, a dívida do cacau, essa placa, não sei o quê, aquela coisa monstruosa. Isso não pode, tem que alguém exorcizar isso aí. Tá? Porque se é recurso, tem. Se vocês não estão aptos a negociar, porque você não sabe o que você tem, não precificou o que você tem, vou deixar meu número, é o jeito. Pode falar, Rosa, seu número que o editor vai colocar ali na tela. Ah, ok. Eu vou deixar o número do meu telefone, que é da consultoria, tá? É 739-9867-4171. Repete o número, Rosa. 9867-4171. Tá? Do Instituto de Paisagem, tá? Essa nomenclatura de Instituto de Paisagem é uma nomenclatura que a gente está atendendo as demandas internacionais, de onde você planeja observando a paisagem. Como você observa um jardim, você faz um planejamento paisagístico para um jardim. A Europa já faz isso há muito tempo, faz o planejamento da paisagem, do território como paisagem. Tá? Então foi por isso que nós iniciamos o processo de construção de uma plataforma maior para recepcionar, né? A sede fica no Espírito Santo, é o STEC, que a gente está agora criando toda uma plataforma para receber isso, mas obviamente que isso aqui é só uma provocação e a gente está aqui aberto a conversar com as entidades. Né? Itabuna tem um sindicato do produtor rural, onde está, e com muitas propriedades, né? Eles têm imóveis. Eles não se atentam para esse assunto, né, Rosa? Eles estão atendendo outras demandas que eu nem sei quais são. Sim. Tá? Eles têm, o Wallace 70 é um querido, tá? É uma pessoa que eu tenho um diálogo muito bom com ele, o Isidoro também é uma pessoa que eu tenho muito diálogo, mas o sistema, ele está operando de uma forma que não tem esse olhar que a gente tem, porque o meu olhar é de pertencimento, eu pertenço a esse contexto. Então eu tenho que fazer alguma coisa para esse contexto, porque minha vida, meu patrimônio afetivo está aqui. Tá? E aí eu volto àquela questão. Eu entendo que o tecido social está esgastado com muita gente de fora que vem morar em Itabuna. A sua origem é daqui de Itabuna, você é natural? Nativa. Natural. Não tenho mais sotaque não, né? Não. Mas sou nativona, Tá. criada em cima de saco de cacau. Meu pai era caminhoneiro, Dedé do Acari. Sim. Então ele tinha vários caminhões e ali a gente ia buscar cacau dos outros, tá? Mas eu tenho uma relação muito afetiva, muito grande com esse lugar. Meu pai tinha um conjunto, chamava o Namorados do Ritmo, Dedé do Acari, era bem conhecido aqui. Legal. E então eu sinto uma relação que não dá para você desconectar isso aí. Entendo. Por mais que em Trancoso e em Porto Seguro os nossos projetos deslancham tranquilamente, mas a minha vida é aqui. Em Itabuna.
E aí eu fico muito triste quando eu venho e vejo essa engrenagem morta, pessoas reclamando, o comércio de Itabuna, que não tem mais uma cadeia produtiva, impulsionando a cadeia produtiva do comércio, as praças destruídas. Aí eu faço interdição na praça, aí lá vem ela, está interditando na praça. Estou interditando, pedimos ao Ministério Público a guarda compartilhada das praças e da mata ciliar urbana. Uma forma de dizer assim, não, se vocês não estão conseguindo sozinho, vamos junto com a gente. Aí tem. Rosa, esse número que você deixou, esse telefone aí é para Itabuna, os fazendeiros de Itabuna, né? Não, estou atendendo todo mundo no Brasil. A gente está com consultoria no Paraná. Entendi. Aí não é cacau, mas é uma outra cultura, mas a gente está atendendo também. Inclusive no Paraná, nós instalamos o painel paranaense de adaptações às mudanças climáticas na Assembleia Legislativa. Olha, muito interessante. Rosa, eu quero agradecer a sua presença aqui, a entrevista foi muito proveitosa, eu tenho certeza que as pessoas se informaram muito a respeito desse assunto, né, e principalmente a parte interessada, né, e os fazendeiros agora eles vão estar mais inteirados, né, sobre isso e vão buscar mais esse crescimento, tá? Legal. Se você quiser deixar alguma consideração final. Bom, eu aqui vou conclamar a comunidade tradicional grapiúna que se mexa, né? Que se movimente, porque essa região já foi importantíssima no Brasil. E aonde foi parar todo esse patrimônio nosso, tá? E é patrimônio da nossa família, nossa história, viu? Então vou estar à disposição de vocês também, Associação de Moradores do Centro Histórico de Itabuna, e aguardando que a Câmara de Vereadores vote a lei, porque de fato nós já existimos, está faltando só de direito. Mas a gente vai conseguir. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, Rosa, mais uma vez. Nós falamos agora com a Rosa Penza, né? Ela que falou com a gente aqui sobre os projetos e a importância, né, do trabalho dela aqui no município e em todo o Brasil. E agora, a gente comentou aqui com a Rosa, a gente conversou com a Rosa, também falamos também sobre o meio ambiente. A gente tem um VT muito bonito sobre o meio ambiente que vai ser exibido para você agora. Tá aí as imagens muito bonitas, né, sobre o meio ambiente, que foi recentemente a Semana do Meio Ambiente. E temos aqui com a jornalista Toné. Tem PQP hoje, Toné? Tem vários PQPs. Agora, como estamos na Semana do Meio Ambiente, gostei dessa notícia da Prefeitura de Conquista, a questão das sacolas biodegradáveis. Isso é muito importante.
Olha a conquista saindo na frente. Olha a conquista saindo na frente. A gente tem que seguir os bons exemplos. Tabuna precisa também chegar lá. Porque essas sacolinhas que a gente usa, inclusive que as pessoas usam, tiram do mercado, depois transformam em repositório de lixo, né? São depósitos de lixo. Você joga, bota na porta da sua casa e aí mistura com o lixo e você vê a loucura que é. Da mesma forma que a gente sabe que as garrafas PETs que invadiram os oceanos, inclusive que às vezes pegam peixes lá, quando vão ver, engasgados, mortos dentro da barriga dos peixes, tem um bocado de garrafa PET. Isso é um absurdo. A gente realmente tem que tomar conta do nosso ambiente, que é dele que a gente tira os recursos para a gente sobreviver. Não é isso? Acordem. Agora temos falando em sacola biodegradável, vamos falar também de bandeirolas, que usa também esse tipo desse plástico horrível. Cadê as bandeirolas da cidade? Gente, o pessoal da Câmara de Dirigentes Lojistas, Carlos Lee, que é o presidente, tem que explicar por que até agora a decoração junina da cidade não está pronta. Hoje é que dia 14, faltam apenas 12 dias, 11, 10 dias só para o São João. As bandeirolas começaram a colocar, elas estão mais ou menos ali perto do Itabuna Palace, só. Quer dizer, daqui para São João vai chegar até no início da Juraci Magalhães, será? Por que está tão atrasado isso? Essa decoração tem que estar quase antes, muito tempo antes. Seria 30 dias antes. Que é para atrair. E é um negócio bonito, faz parte da nossa cultura. Isso é um negócio bonito, a cultura nordestina. São João, Santo Antônio, São João e São Pedro. Não é só bandas milionárias e artistas milionários que estão vindo para aqui. Se gasta 700 mil com um cachê de um artista, nada contra. Cada qual tem o seu valor. Pede, tem quem pague. Mas, e a nossa história, e a nossa cultura? E os bairros? Antigamente se distribuía bandeirolas para os bairros mais importantes. Tinha um São João bonito, como era da Mangabinha, no bairro de Fátima, na Califórnia, no bairro da Conceição. Todo mundo se organizava, fazia a decoração, inclusive para incentivar os próprios moradores. Estava lembrando aqui há pouco, aqui conversando com os meninos aqui da técnica, e ele lembrando que a gente tirava dinheiro dos moradores. Aí tinha um morador que não queria dar e não botava, ficava um pedaço vazio, a gente deu risada. Exatamente, para enfeitar as ruas, coisa bonita, linda. Isso é de ano em ano e a gente precisa disso, o povo precisa disso, tem que preservar a nossa cultura. Não é ficar trazendo música sertaneja, que nem sertaneja trazer esse pessoal para cantar aqui funk, cantar rocha, sofrência, que não tem nada a ver com as nossas raízes. Porque para mim o São João, raiz mesmo, é aquela sanfona, a zabumba e o triângulo. Isso aqui é a música mesmo original nordestina do São João, das nossas tradições. Eu não sei quando é que vai sair essa decoração das ruas centrais, pelo amor de Deus. Foi a mesma coisa, me chamaram a atenção. Toné, tem um problema sobre a venda de fogos, essas barracas, que eu não sei nem onde foram parar. Não me foi dito, não foi explicado. Onde tiraram elas, porque colocaram os feirantes do São Caetano no local onde estavam as barracas de fogos. Nessa época vendem muito. Tiraram, disse que há poucos dias. Aí uma pessoa me observou, Toné, tudo errado. Tinha que ter tirado muito tempo, que todos esses municípios vizinhos compram aqui fogos no atacado e precisa se preparar. Então tinha que comprar muito antes. Precisa ter uma localização, um endereço. Gente, não é assim. Vamos tratar aqui a nossa cultura de uma forma muito mais organizada, não é? Transparente, inclusive. Não funciona assim. Na véspera do São João, que você bota as bandeirolas, não é assim. Então tem que ser o quê? A iniciativa tem que ser do comerciante, tá? Mas não tem uma parceria entre a prefeitura e a CDL, o órgão do comércio, nosso principal órgão que trabalha com o comércio, que representa o comércio. Então, cadê?
Cadê essas pessoas? Por que não, essa parceria não funcionou esse ano? Vai deixar, agora vai encher de bandeirolas no Itapedro. Não, mas não é assim, tem que ter no São João, no Santo Antônio e no Itapedro também. Porque tem recurso para isso. Se tem recurso para pagar 700 mil a um artista, você também tem direito, tem dinheiro e tem recurso para você aplicar, pelo menos, enfeitar as ruas de Itabuna nessa época do ano. Porque depois, daqui agora, só São João do outro ano. Aí é ano eleitoral, preste atenção. Aí vai ter bandeirola em tudo quanto é de canto, tudo quanto é de buraco, vai ter bandeirola, viu, Bárbara? Tá errado, não é assim. Temos que preservar a nossa cultura. Infelizmente, Itabuna está muito atrasada nisso, muito atrasada em festas. Festas típicas como essa, que é o São João, que é um negócio tão bonito. É verdade, Toné, é verdade. Tem que preservar a identidade, né? Tem que ter representatividade. E essas entidades, Associação Comercial, não é? O Sindicom, Sindicato dos Comerciantes, a CDL, principalmente. Cadê? Por que não saiu a decoração junina esse ano? Porque está muito atrasada. Está ainda perto do Jardim do Ó, gente. Daqui que vai chegar no início da Juraci Magalhães vai demorar. Em cima do São João não tem mais nem graça. Sim, Toné. Essa é uma questão que deve ser debatida, porque uma coisa é um investimento que está sendo feito para aquela ornamentação, então não faz sentido fazer uma coisa rapidinha para depois ter que remover. Então, o interessante é que essa ornamentação seja feita, porque isso aí faz parte... A de Conquista, você viu que ele mostrou as imagens, as casinhas de taipa, fizeram uma vila, com um negócio tão bonito, tão interessante, uma vila como era antes, aí faz as coisas assim, parecendo onde tem a cadeia, onde tem a prefeitura antiga, aqueles painéis, tão bonito essas cidades cenográficas, essas vilas cenográficas referentes às festas juninas. Por que Itabuna não tem? Já teve, então a gente é a terra do já teve, então vamos mudar o nome de Itabuna para Tabocas. Pronto, acabou. É verdade. Olha, o governo da Bahia lançou um projeto, um plano de ações em comemorações aos 200 anos do 2 de julho. Vamos ver? A história de luta e resistência que resultou na independência do Brasil na Bahia completa 200 anos em 2023, com uma série de ações do governo do estado. As iniciativas foram anunciadas em evento promovido no Palácio da Aclamação em Salvador, com apresentações artísticas. Nós teremos uma rota Bahia Terra da Liberdade em 16 municípios a partir de amanhã até o dia 14 de julho. Cidades que tiveram uma participação nessa história, portanto ressaltando a participação dessas cidades no momento da luta pela independência. Na área da educação, um edital vai disponibilizar mais de 3 milhões de reais em propostas artísticas, além de festivais literários e outras iniciativas. Produção de prosa, poesia e produção já destacada como artística para comunicar e para compartilhar nas comunidades escolares a independência, o valor da independência, a participação das mulheres, o protagonismo do que hoje chamamos movimentos sociais. O governador Jerônimo Rodrigues destacou a necessidade de recontar a história da independência a partir de resistências populares. A história nos livros e nas redes sociais e até no meio de comunicação não bota a mulher como heroína, como nós temos 3, não bota o povo negro. E nós então estamos recontando a história da independência do Brasil na Bahia. Aí a independência. Temos as notícias aqui locais. Na manhã desta terça-feira, dia 13, foi encontrado um cadáver masculino em avançado estágio de decomposição entre as rochas do Rio Cachoeira, né, na região da Fazenda Progresso. Foi próximo ao Bar Progresso, né? Os moradores que passavam pelo local, eles prontamente comunicaram ao Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, né, que acionou a Polícia Militar para confirmar a veracidade da informação e localizar o corpo, né? Devido à dificuldade de acesso ao local, o Corpo de Bombeiros de Itabuna também foi chamado.
para auxiliar na remoção desse cadáver. O corpo foi encontrado em uma cavidade profunda formada por pedras, quer dizer, dentro de umas pedras no rio Cachoeira foi encontrado aí um cadáver ontem, né? Com a área estava próxima a Itabuna, mas pertence a Ilhéus. O Departamento de Polícia Técnico DPT de Ilhéus foi responsável por ser acionado e conduzir a remoção. No entanto, o corpo será encaminhado para o DPT de Itabuna, porque possui equipamentos adequados para a realização da perícia, né, devido ao estado avançado de decomposição. A identificação precisa do indivíduo ainda não foi feita, né, e a forma com que o corpo estava entre as rochas chamou a atenção dos moradores que transitavam pela área, né. Existem suposições de que ele possa ter sido submetido a queimaduras. No entanto, apenas a perícia poderá confirmar essa informação. Então, ainda segue as investigações a respeito dessa notícia terrível, né, desse corpo, porque eles vão estar estudando ali o que foi que aconteceu, né, a origem desse crime. Já sabem que o cadáver ele estava queimado e foi encontrado ali nas rochas, nas pedras ali do rio Cachoeira. Uma notícia muito chocante, que esse foi encontrado ontem, na terça-feira. O calendário Bolsa Família de junho 2023 foi liberado hoje, tá? E vai ter o novo pagamento do Bolsa Família 2023 agora em junho. Por quê? Por que novo pagamento? Porque teve aumento, teve um acréscimo aí nos valores, né? E o Bolsa Família é um programa de distribuição de renda do governo federal, que beneficia milhões de famílias brasileiras, né? Com novos valores aumentados devido às recentes mudanças do governo, esse benefício Bolsa Família ele continua a realizar os pagamentos nesse mês de junho. E além do valor fixo de R$ 600 para todos os grupos, os beneficiados, os valores são pagos da seguinte forma: R$ 150 adicional para cada criança de até 6 anos em uma família, mais R$ 50 adicional para cada criança ou jovem de 7 a 18 anos ou gestante será paga neste mês. Mais uma parcela também de auxílio gás com o valor de R$ 112,19, né? E ao somar o valor dessa parcela ao valor dos benefícios adicionais, que em alguns grupos beneficiários já recebem, né, a parcela de junho do Bolsa Família 2023 deve aumentar mais, né? Por causa dessa junção de valores. Então, para você que quer acessar, que quer saber mais sobre o Bolsa Família, como sacar, né? Você pode acessar pelo antigo cartão Bolsa Família, pelo novo cartão do Auxílio Brasil ou pelo aplicativo Caixa Tem. Você entra lá na loja de aplicativos, baixa o aplicativo Caixa Tem, né? E você vai se informar se você tem direito ao Bolsa Família, né? Aí você vai se dirigir a uma agência bancária do benefício para poder fazer o saque, né? Para conferir se o Bolsa Família já está disponível para você sacar. Também pode tirar suas dúvidas através do canal que você liga 111 ou atendimento do 0800 do Caixa Cidadão, que é 0800 726 0207, tá certo? Então, essa notícia sobre o calendário do Bolsa Família, tá certo? Toné, tem mais alguma notícia para nós? Tem uma notícia aqui que caiu como uma bomba. Sim. Porque vocês sabem que Itabuna vai contar com unidade de outro atacadão aqui. É o Atacarejo. E de início, já está, não sei se já está definido, a localização e vai ficar na Avenida Princesa Isabel, no São Caetano. E até porque estão fazendo até uma via marginal ali, que fica por trás daquele outro mercado que tem ali, vai sair, vai passar justamente quase em frente a essa unidade desse atacarejo. Aí o que houve? Uma ação judicial quer impedir a instalação dessa unidade do atacarejo naquele local. Eles estão alegando o quê? Estão alegando que o dono do terreno pertence a Hugo Kaufmann Júnior, que tem ali antigamente era uma usina de coisas de cacau que chamava-se Helvetia, mas já está abandonada, não funciona, e ele já loteou tudo ali. Então ele diz que não pode ter ali nenhuma unidade de atacadão desse porte de estabelecimento, por conta de que por causa de carretas, que não é proibido segundo a legislação do municipal, não pode por causa do tráfego de carretas pesadas, que é, claro, uma unidade dessa vai ter muito movimento, o tráfego vai ficar realmente pesado. E outra coisa, descobriram a pólvora, que
o empresário que vendeu o terreno, não sei se já vendeu, como deve horrores de IPTU. Está em débito com o município. Já se tentou várias vezes fazer um acerto, uma negociação com esse pessoal do Kaufmann, para que eles fossem amortizassem essa dívida. Não conseguiu. Nenhum prefeito, nenhum gestor conseguiu. Então a ação judicial é baseada nisso, nesses débitos que o proprietário tem, que vendeu o terreno ao atacarejo, com o município, e também porque a legislação não permite tráfego de veículos pesados. Só que ele deve IPTU? Sim, deve. Não pode construir ali? Sim, mas ele já loteou. Ali já tem vários imóveis residenciais e comerciais. Aí exemplo do Itabuna Trader Center, que é um centro médico, odontológico ali. E tem várias unidades residenciais ali, vários condomínios residenciais. Então, não pode? Como não pode ali? Ele está devendo? Sim, se ele já vendeu. Então, agora só porque é um estabelecimento comercial de grande porte, não pode? Descobrir agora que ele está devendo? Não entendi. Alguém vai ter que me explicar. Ele já loteou tudo ali, aquela parte ali que fica bem em frente à Avenida Princesa Isabel, ele já vendeu quase tudo ali. Ele foi muito esperto. Então ele começou a lotear justamente, até por conta de que eu acredito, não me lembro quem foi, se foi no tempo do ex-prefeito Geraldo Simões, ou se foi de Fernando Gomes, próprio Fernando, que tentou, aliás, eu acho que Fernando Gomes tentou desapropriar. Teve até uma iniciativa para fazer ali um parque da cidade ali, que é aquela área muito grande ali. E tem muitas árvores frutíferas ali, árvores, plantas ornamentais. Ia fazer um mini parque ali dentro. Ficar bem dentro da cidade. Seria muito interessante. Fernando Gomes não conseguiu. Aí teve uma outra ideia de fazer um parque ecológico lá já em outra área. Eu não sei que fim foi dado, que fim levou esse projeto. Que esse outro parque era ali na área onde está hoje o Hospital de Baggio, o Teatro do Candinha Doria, etc. Ele ia levar para lá. Eu lembro que na época teve até uma feira em Salvador, uma feira do interior, que se levou até a maquete desse parque. Esse parque municipal, que ia ser lá. Então, se não pode construir o atacarejo, também não podia construir também condomínios residenciais e comerciais ali. Ele está devendo, continua devendo do mesmo jeito. Eu não entendi. Bom, a ação está aí, uma ação judicial, que é uma ação popular. Está correndo aí e vamos ver no que é que vai dar. E estão pedindo, inclusive, documentos, se já foi expedido esse alvará para o início dessa construção, desse mega projeto aí, desse atacarejo. Estão pedindo, nessa ação estão pedindo documentos ao prefeito e à secretária Sônia Fontes. Tá aí, a bomba tá aí, estourou. Então agora, se começou a fazer alguma coisa, foi interrompido. Então vamos resolver isso. O que é que vai dar? Não sei. É bom para Itabuna? É, claro. Porque a besteira que fizeram aí, um ex-gestor aí, deixou que se construísse uma loja desse tipo, desse porte, um lojão desse de atacadão, município de Ilhéus. Fica praticamente dentro de Itabuna, só que é dentro dos limites territoriais de Ilhéus. Então, todos os impostos, todos os recursos ali gerados, tudo vai para o município, para os cofres de Ilhéus. Itabuna não ganhou nada. Foi besteira que fizeram, foi um grande vacilo do gestor, se não me engano foi Vani, não é? Cláudia Vani Leite, foi na época dele, ficou para lá. A gente não está ganhando nada, não é? A maioria, todos os trabalhadores, todos os funcionários, tudo é daqui. E também a maioria dos municípios em torno de Itabuna param aqui. Ninguém vai para Ilhéus comprar. Em atacadão lá em Ilhéus tem as açaí, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Tem vários tipos desse ramo de negócio. Só que o pessoal todo de Itajuípe, de Bicaraí, de Buerarema, de Quaraci, de Almadina, todo mundo vem comprar aqui nesse atacadão daqui. Só que é município de Ilhéus. Bom para Itabuna esse atacarejo aqui? É sim. Não somos contra. A localização também não vejo por que não. Porque se já está construindo ali, já tem um mercado ali, por que não uma loja de atacadão? Qual o problema? Olha, debaixo desse angu tem caroço.
É verdade, viu, Tona? Itabuna só perdeu com isso, né? Porque aí, no caso, quem está rentabilizando é a cidade de Ilhéus, né? Mas aí por trás teve outras questões políticas, né? Com certeza. Enfim. Vacilo, eu digo vacilo. Vacilo. Nós temos notícias... Vacilou, Bárbara, dançou. A gente perdeu. Vacilou, aí. dançou. Mas ainda pode reverter. Não, lá, vamos ver aqui, agora nós estamos lutando agora, vamos lutar pelo atacarejo. Que eu acho que essa ação é só para atrasar mesmo, que eu acho que não vai dar em nada. Como eu já disse, ali já tem condomínios e tudo, tem mercados e tudo, grandes supermercados, por que não? Vai ser um vetor de desenvolvimento econômico muito grande para Itabuna. E para aquela região do São Caetano, Ave Maria, não é só para São Caetano, para os outros municípios, todos que compram aqui no comércio de Itabuna. Isso a gente sabe que Itabuna é um polo comercial de alta potência. Então, chegou a nossa vez agora. É verdade. Olha, Tonete, tem uma notícia aqui, local, notícia de Itabuna, né? Do Batalhão de Polícia Militar, que as guarnições estavam... receberam uma denúncia da Avenida Cinquentenário, né, do bairro Centro da Cinquentenário, hoje, dia 14 de junho, mas foi informada através do SICOM, né, uma pessoa foi reconhecida pelo sistema de monitoramento facial, né, a pessoa tinha um mandato de prisão e estava na Cinquentenário, hoje. Então, através desse recurso, dessa tecnologia, Toné, reconhecimento facial, né, e a polícia chegou até o local, a guarnição chegou até o local, né, abordou ali, fez o flagrante, aí confirmou a identidade, né? Fez o flagrante não, só confirmou a identidade porque a pessoa já tinha um antecedente, já tinha ali... antecedente criminal, exatamente, né? E aí, pronto, foi conduzida para o Complexo Policial de Itabuna, então foi registrado. Então, através dessa tecnologia, né, já tem um avanço aí com relação à segurança pública, né, Toné? É importante, Isso aí é extremamente importante. Olha, nós temos uma foto aí, a notícia aqui, da ex-deputada federal Flor de Lis dos Santos, que ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do então marido, o pastor Anderson do Carmo, né? Pediu autorização para celebrar o casamento com o noivo Alan Soares. Esse aqui é o novo companheiro, né, dela, mesmo porque o outro ela matou, né, mandou matar, aliás. Mesmo na prisão, ela quer se casar novamente, não é isso? Então, a informação foi Ela foi condenada a quantos anos? 50 anos e 28 dias, mas agora ela arranjou um noivo e ela quer se casar novamente. Então, ela está pedindo autorização para poder ela se casar novamente, né? Esse pedido do casamento foi esse cara é muito corajoso, né? Sim. É porque um já foi. Agora esse aí quer correr o risco, né? Esse aí é muito amor. Ela tem vários filhos adotivos, né? Tem por causa de uns 10, eu acho. E diz que tem uns filhos também estavam envolvidos, tem uns filhos que estavam envolvidos também, né? É verdade. No crime, né? Sim. Foi um pastor, né? Ela é pastora também, né? Ela é pastora também. Ela é pastora. E ela é cantora também. Mas diz que ela tá pedindo para casar no religioso, mas religioso não é católico? Não tô entendendo. Ó, fez o pedido de casamento religioso à direção do presídio, né? Presídio Talavera Bruce. Rio de Janeiro. Em Bangu, Complexo Jericinó, em Bangu, no Rio. Quer casar dentro da prisão, Hein? Aí, para comprovar o relacionamento com Alan, a ex-deputada teve que registrar a união estável, né? Com isso, ela poderá solicitar a visita íntima. No entanto, a Flor de Lis informou à Secretaria de Administração Penitenciária, SEAP, que não deseja usufruir desse benefício antes de oficializar o casamento com o noivo. Só vai ter visita íntima, Toné, depois que casar no religioso. E adianta o quê? Enfim, essa é a notícia aqui da ex-deputada que está presa, né? Flor de Lis. Isso, a Flor de Lis. E no final de semana, em Ilhéus, também teve apreensão de armas, né? A Polícia Militar apreendeu 10 armas de fogo de uma quadrilha de traficantes. Ali em Ilhéus, as armas foram localizadas na região por equipes da Polícia Militar, próxima à região das Casinhas, ali no bairro Teotônio Vilela, né? Durante incursões contra o tráfico de drogas, não teve nenhuma prisão, só encontrou só as armas, né? Os materiais apreendidos foram revólveres, 3 submetralhadoras, 3 rifles, uma pistola e um fuzil, além de 126 munições e 249 gramas de cocaína. Todo o material foi levado à 7ª
Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, Corpim, no centro. Apreensão aí de armas na cidade de Ilhéus, Toné. Tem mais notícias, Toné? Tem uma notícia aqui sobre a adutora que foi quebrada, né? Mais uma vez. Tenho pena dessa imada, coitada. Na madrugada de segunda-feira. Já virou rotina. Isso foi essa adutora quebrou lá no bairro São Roque. Sim. E o que foi mais grave, porque essas casas lá dessa rua, é rua José Alves Franco, se não me engano, ficam abaixo do nível da rua. As casas, ficam na parte baixa. Então a adutora quebrou em cima e a água jorrou em grande quantidade, atingiu 4 casas, alagou 4 imóveis. Foi muita As água. pessoas de madrugada tiveram que sair correndo, perderam muita coisa, ficou lá alagado lá. Então, resultado, terminaram por consertar essa adutora de 300 milímetros, eu acho que foi ontem, na terça-feira, ontem que terminaram. E teve a ajuda ainda da Coelba, porque da onde passa essa adutora embaixo, não sei como é, teve que escorar um poste, porque eles tiveram que cavar, então teve que chamar a Coelba, teve que desligar a energia elétrica, foi uma mão de obra, mas consertaram. E chamaram também o serviço social da prefeitura, porque agora tem que dar acompanhamento a essas pessoas, para saber os prejuízos que foram causados. Que alagou as casas, foram 4 casas, alagou cama, fogão, geladeira, tudo lá que tinha. As pessoas tiveram que sair correndo de suas casas. Olha o problema. Sim, ainda teve outro prejuízo também, a interrupção no fornecimento de água, não é? Que teve aquela região toda ali ficou sem água, a caixa d'água, toda aquela região ali, até o Alto Marom também ficou sem água. Agora tudo já está restabelecido, mas comprometeu. Foram 2 dias, 48 horas com esse problema. Essa adutora que rompeu, mais uma vez, virou rotina, todo dia tem esse problema com a Imasa, para a Imasa consertar. A adutora que quebra, não sei o que, interrompe o fornecimento. A interrupção já não é uma coisa regular, não tem uma certa regularidade. Imagina quando quebra. Aí tem que fazer reparo, aí fecha tudo, a pessoa tem que ficar comprando água. Quando não tem dinheiro tem que se valer de poços artesianos, cisternas, sei lá o que. Quando não tem dinheiro para comprar aquele carro-pipa para pagar. Não é isso? Virou rotina, tem que tomar vergonha. É verdade, então essa adutora, eles já fizeram o estancamento da água, né? Agora resta a gente saber o que Toné está mencionando a respeito dos reparos com as casas atingidas, que é algo que tem que ser feito. Não, vão ter que ressarcir os prejuízos, Bárbara, porque as pessoas perderam um bocado de coisa, um bocado de utensílios dentro das casas. Então vai ter que ressarcir os prejuízos. E depois tem que arrumar as casas, tudo, para tirar a água, acabou com as paredes, tudo. Tem que ajeitar tudo, tem que resolver. Não é assim. Não foi. A pessoa paga a conta em dia. Foi muita água. Né? Porque todo fim de mês paga em dia. A conta chega lá. Se você não paga, corta. Agora, se você não vem alaga sua casa, você também vai ter que ter a sua responsabilidade. Não é? Vai ter que pagar por isso. É verdade. Então vamos aguardar o desfecho, né? O que vai ocorrer. Já sabemos que eles já reverteram já o alagamento. Agora, depois vamos ver o desdobramento, né, desse incidente que aconteceu nessa rede rompida. Se eles vão dar atenção para esses moradores, para essas casas. Depois a gente vai estar acompanhando, observando, Toné. Tem notícia aqui, olha. No domingo teve um acidente, né, na BA 052, né, envolvendo um homem. Ele morreu e a esposa estava grávida, ficou ferida, tá? Em uma colisão na BA 052, tá? O carro estava com sua esposa, ela estava gestante e o homem não resistiu aos ferimentos e a mulher foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santo Antônio, localizado no Bravo, distrito de Serra Preta. De acordo com informações, o carro de modelo Corsa seguia o sentido Feira de Santana, enquanto a carreta se deslocava em direção à cidade de Ipirá, tá? O acidente ocorreu quando o Corsa colidiu na lateral da carreta, fazendo com que o veículo caísse em uma ribanceira e ficasse destruído, tá? O condutor do Corsa não resistiu, que é o homem, né, que infelizmente ele morreu, não resistiu às lesões
e ele morreu, e o corpo foi removido pelo DPT, Departamento de Polícia Técnica, onde serão realizados os procedimentos necessários. Onde foram realizados, porque esse acidente aconteceu no domingo, tá? E na quinta-feira, na cidade de Cocos, né, aqui na Bahia, uma serraria que funcionava de maneira ilegal, ela foi descoberta pelas equipes de companhia independente da Polícia de Proteção Ambiental, CIPA, de Lençóis, durante ações de fiscalização ambiental. Toras e pedaços de madeiras prontas para venda foram extraídas de árvores nativas e foram apreendidas, né? Um senhor de 60 anos, dono da serraria, foi encontrado no momento em que realizava o corte, né? De 50 metros cúbicos de madeiras de lei, cedro e outros tipos foram achados no local, junto com serras elétricas e outros maquinários usados no crime ambiental, né? Então a gente vem recentemente da Semana Ambiental, a Semana do Meio Ambiente, e aqui ele está falando, né, sobre desmatamento e que a Polícia Ambiental fez essa descoberta desse crime e essas apreensões aqui. Isso, jornalista Toné. Então, tem mais alguma informação, alguma mais notícia? Tem uma notícia muito importante também, viu, Bárbara? Sim. Aquele acidente que que vitimou a dentista em Ilhéus, Ranite Labonella. Sim. Não é? E o acusado, o causador da morte da dentista, ela era dentista, Tarcísio Santiago Aguiar. Ele vai a júri popular agora. Parece que é agora em julho, ainda agora O acidente foi 11 de junho do ano passado. Né? Ela ia atravessando a pista ali na zona sul de Ilhéus, próximo ali ao Hotel Jardim Atlântico, por ali, aquelas imediações. Ela ia atravessando, acho que ela vinha da praia. Ela ia em direção, ia atravessando a pista. Ele atropelou e não deu socorro. Esse Tarcísio, ele fugiu, depois se apresentou e foi uma confusão danada. E ele vai responder por esse acidente. E a defesa dele quer alegar homicídio culposo. Não tem intenção de matar, mas como ele não deu socorro, aí a acusação promotoria vai jogar pesado. Ele é empresário da área de entretenimento. Ele tem um bar, se não me engano, chama-se Mar Aberto. E eu conversei com algumas pessoas e as pessoas falaram que caiu muito lá o movimento. Acho por conta disso. Ele foi muito infeliz em ter fugido, devia ter dado socorro. Não deu. A moça morreu, uma dentista jovem, Ranite Labonella. Então ele vai a júri popular. Eu acho que agora ainda, não acredito mais em junho, mas eu acho que em julho. Já completou um ano, agora dia 11 de junho, lá em Ilhéus. Toné, realmente, né? Uma tragédia que aconteceu. Uma tragédia com a menina nova, jovem, uma dentista recém-formada. É verdade. Olha, causou repercussão muito grande. Causou, sim. E ele vai ser agora... vai a júri popular. Júri popular. Isso. Vamos aguardar o desfecho, Dona. Tem os destaques do Jornal à Tarde, né? Você também pode acessar essas notícias que são atualizadas de minuto a minuto. Você pode acessar essas notícias através do site tviplay.com.br, né? E lá dentro tem esse Jornal à Tarde também. Então aqui tem algumas notícias que eu vou compartilhar com você. Bebê que engoliu haxixe vai passar por acompanhamento neurológico em Salvador. A criança havia sido liberada, mas teve a alta suspensa para evitar sequelas do trauma. Em Feira de Santana, Zé Ronaldo é denunciado por superfaturamento em contratos na saúde. MPF pede ainda a suspensão dos direitos políticos dele. Aqui uma notícia indígena, né? Menos de 1% da população indígena, né? São terço de militantes mortos. São indígenas, menos de 1% da população. Indígenas são um terço dos militantes mortos. Dos 169
assassinatos contra defensores dos direitos humanos entre 2019 e 2022. 50 são indígenas. Então tá aqui a matéria do Jornal à Tarde falando, né, que tem muita morte dos povos indígenas aqui. E aqui ele fala, ainda que represente aproximadamente 8% da população brasileira, né, os dados preliminares do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os indígenas estão entre as maiores vítimas de assassinato entre defensores dos direitos humanos. Esse relatório foi apontado e divulgado na quarta-feira, hoje, pelas entidades de Justiça Global e Terra de Direitos. Também foi constado que pessoas negras representam 17,8% dos mortos quando o assunto é gênero. As principais vítimas foram homens cisgênero, representando 82,2%, seguidos de mulheres cisgênero, 9,5%, e homens e mulheres trans, 5,9%. Aqui de crimes, o índice de mais mortes, né? Que aqui está apontando essas pessoas, que são os índios, homens e mulheres negras, né, transgêneros e cisgêneros. Temos mais notícias aqui, Toné, do futebol. E você que está acompanhando também pode participar através do nosso chat no TVI Play Oficial, né, no TVI Oficial no YouTube. Né, você pode interagir com a gente, compartilhe com seus amigos, né? E fique inteirado das notícias de Itabuna região e de todo o Brasil e mundo. Notícias do esporte para o Bahia. O presidente do esporte diz que não vai facilitar a liberação de Juba. O jogador é uma das prioridades do Grupo City para a próxima janela de transferência. Notícia aqui também da política. Justiça bloqueia quase 90 mil das contas de Bolsonaro. O Tribunal de Justiça de São Paulo atendeu o pedido da Secretaria da Fazenda do Estado a respeito de Bolsonaro. Vamos ver aqui a notícia sobre os 90 mil das contas de Bolsonaro. O Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, determinou o bloqueio da quantia de 87 mil das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, após um pedido da Secretaria da Fazenda do Estado. O valor é referente ao pagamento de multa pelo não uso de máscara de Bolsonaro na pandemia. A infração teria sido cometida em 2021 durante uma visitinha no então presidente ao Vale da Ribeira. Defiro o requerimento da Fazenda do Estado de São Paulo e determino a indisponibilidade de dinheiro em depósito ou aplicação financeira executados, existente nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores até o limite da dívida executada, diz trecho da decisão. Bolsonaro não utilizou máscara de proteção durante a pandemia de Covid-19, além de pregar a obrigatoriedade da vacinação. O ex-presidente afirma não ter se vacinado e é investigado por participar de um suposto esquema de fraude em cartões de imunização. Eu acho, assim, um absurdo exagero, né, Toné? Ele ter que pagar 90 mil só porque não usou a máscara. Presidente? O presidente. O ex. Isso, o ex-presidente. Eu acho que as atenções estão voltadas toda para o ex-presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, quando deveriam ter atenções voltadas para as principais questões que necessitam atenção no país atualmente. Mas o presidente atual só tem ele para brigar. Então só tem que focar nele. Não tem com quem brigar. Então ele só tem chance de aparecer se brigar com o ex-presidente. Olha, um dado importante, viu? Ele começou ontem a fazer lives, a imitar o ex-presidente Bolsonaro, que realmente que ele botou focando na campanha dele, foram as redes sociais. Só que o pessoal do PT é muito antigo, ele não entende muito de redes de mídia social. Sabe quantos acessos, quantas visualizações o presidente que inaugurou ontem a rede social dele, como é que conversa com o presidente? 6 mil, que tal? 6 mil para um presidente da República que deve ter mais de 50 milhões, não sei quantos milhões de votos. Cadê? Cadê o povo? 6 mil só? Acesso, pessoas que viram, que acessaram, que ouviram o que ele falou lá. Muito pouco,
Muito pouco, Bárbara. O Bolsonaro realmente, nesse ponto, ele despertou para essa tecnologia, para a rede social, e realmente funcionou. Só que para o Nine Fingers ficou difícil, não é por aí. E como ontem um repórter, um comentarista político falava, o PT está muito antigo, o PT tem que se modernizar, tem que avançar, está muito engessado, acordem. Nós estamos em outra época, vocês vocês já estão ultrapassados. Um presidente lança em rede social uma live, só tem 6 mil visualizações, pessoal, só 6 mil pessoas que viram. É muito pouco, Bárbara, é muito pouco, é nada. Aqui tem uma matéria numa tarde falando sobre as lives, Tonel. Aqui, sim, ó. aí. Aqui tá falando, aí, diga aí. Saiba as diferenças e semelhanças entre as lives de Lula e Bolsonaro. Sim. O presidente e ex-mandatário possuem cenário e modelo de entrevista e audiência discrepantes, né? Sim, veja aí. Vamos ver como é que tá essa entrevista aqui. O presidente Lula decidiu adotar uma estratégia de seu antecessor, Jair Bolsonaro, de fazer transmissões ao vivo nas redes sociais, que é o que a gente está falando agora, exatamente. Da famosa live, isso, né? Da live. Que repercutiu muito, até que elegeu também o ex-presidente Bolsonaro através da internet, né? Aqui ele fala, os dois apostaram nas redes sociais para uma forma de comunicação direta com seus apoiadores. As lives de Bolsonaro eram sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E as de Lula passaram a ser nas terças-feiras, às 8 horas, né? Aqui ele fala que o formato, né, utilizado por Lula é semelhante a um podcast, com a presença de um jornalista. O escolhido foi o Marcos Uchoa, da TV Brasil. Já Bolsonaro utilizava formato diferente. Ele não contava com o intermediador, né? Ele fazia sua transmissão ao vivo de forma mais espontânea. Ele ficava sozinho. Sozinho. Isso. E aí ele mesmo conduzia, inclusive quando contava com participação de ministros e outros convidados, de vez em quando aparecia. E Lula ficou sentado em frente para Marcos Uchoa, que é o jornalista, né? Num estúdio similar a um podcast, com microfone. Já Bolsonaro adotava um tom mais informal no cenário usado para transmissões que eram feitas normalmente na biblioteca do Palácio da Alvorada. Aqui ele fala da periodicidade, conteúdo. Aí não fala da quantidade de pessoas, não? Vamos ver da audiência. Apesar do formato atual e inovador, a live de Lula não alcançou uma audiência tão... Aí, ó. Não alcançou a audiência tão alta na comparação com as de Bolsonaro. E com sua própria conta, com outros momentos, o exemplo da campanha eleitoral. Aqui está falando que as de Bolsonaro repercutiu muito mais. Teve maior aceitação na internet, Toné. E a ferramenta foi muito bem utilizada, muito bem. Sim. Durante a transmissão, o pico de espectadores simultâneo foi de 10 mil, somando ao YouTube, Twitter e Instagram, segundo... Eu já vi já em outro lugar que foi 6 mil. Aí já aumentou 4. De ontem para cá já aumentou 4 mil. Talvez hoje no fim do dia seja 20 mil, sei lá. O Jornal à Tarde, ele apura bem a informação. Tu tá dizendo que é... Mas mesmo assim é muito pouco, Bárbara. Ainda é muito pouco. É pouco com relação, né? Para um presidente que está aí 6 meses, é muito pouco. É verdade. Nos principais perfis oficiais de Lula, foram pouco mais de 217 mil visualizações até as 13 horas e 30 minutos de ontem, terça-feira. Mais de 4 horas após a transmissão. Para um presidente ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque qualquer artista desse daí... A Anitta da Ave Maria, mais de 1 milhão da brincadeira. Presidente tá com pouca aceitação, muito realmente. Pouco. Aliás, o governo atual dele está sendo muito crítico até dentro do Palácio com relação, né, aos senadores. Eles estão desagradados, né, de acordo com as últimas notícias, com relação à gestão atual do Luiz Inácio Lula da Silva. E tem outro aspecto, Bárbara, ele está fazendo de outra forma, um novo formato, né, como você falou aí. O Bolsonaro era ele sozinho, o bloco do eu sozinho. E ele botou jornalista. Só que é uma jornalista que pertence, geralmente, ao próprio, da rede do próprio governo, da TV Educativa, da Rede Nacional de Comunicação. Não são jornalistas de fora, que seria mais interessante. Então são jornalistas da casa, fazem perguntas, que entrevistam ele. Não ficou muito bom, não. A ideia não pegou bem, não foi. Não funcionou. O governo Lula tem apresentado bons projetos. A gente até deu a notícia do Bolsa Família, aumentou
Mas essa coisa de querer ficar copiando a gestão passada... Sim, mas copia de uma forma ruim, mal. Eu acho que não tem a autenticidade. Uma forma equivocada, não tem autenticidade. Isso. Você falou tudo. Aí a última live aqui de Bolsonaro, aqui ele fala nas principais de Lula, a maior parte dessas audiências é do Twitter, de 115 mil, seguida por YouTube, 49 mil, e Facebook, 53 mil. Isso aqui são dados de Lula, né? Aí a última live de Bolsonaro, por exemplo, em 30 de dezembro, um dia antes de deixar o mandato, somou 3,3 milhões. Imagina, ó, 3,3 milhões. E outros 7,6 milhões. Milhões, Realmente, né? Esmagadora. É esmagadora. A diferença é gritante, né, Bárbara? É gritante. Gritante. Tem que se mexer aí. Esse pessoal da comunicação do Nine Fingers está muito ruim. Tá devagar. Tem que se mexer. Precisa trabalhar muito. Muito. Mas... Porque Bolsonaro, inclusive, estava saindo. E ele que já chegou, já mostrou serviço, já fez um bocado de coisa para quem está usufruindo desses benefícios, né? Está sendo contemplado. Mas não importa, ele está no poder, tem 6 meses, praticamente. Então, só teve isso, 1.000 e poucos, 40 mil, é muito pouco. Bolsonaro, milhões, nós estamos falando de milhões. Nós estamos no São João, é milhões mesmo, milhão. É verdade. Aqui Jerônimo agradece empresários que apoiam o Bahia Sem Fome, né? Aqui é do Partido Solidariedade. O governador exaltou empresários que não votaram nele e em Lula, né? Jerônimo, viu, fazer com a parte aí. Jerônimo Feira de Santana é sortuda, porque ele é de lá, né? Vão ganhar um centro de convenções, Bárbara. É mesmo? E um teatro. Que maravilha. Tu precisa ver, que coisa linda. Oh, Ave Maria, mas ele é de lá, né? Tem sentido, né? É isso mesmo, né, governador? Tem que puxar para seu lado, né? Aqui nós temos um teatro que se transformou em centro de convenções, infelizmente. Mas ainda bem que ainda tem um teatro, né? Que o Rui Costa conseguiu, o Fernando Gomes conseguiu, através de uma parceria com o governo do estado, construir o teatro. Mas nós precisávamos muito também, era de um centro de convenções. E o Feira de Santana vai ganhar de vez o teatro e um centro de convenções. Que maravilha, né? Bom. Mas esse olhar não tem que... Mas o governador é de lá, né? Feira de Santana. Jerônimo é de lá. Ser para todos. Olha, teve aqui a notícia de Salvador, aqui no Jornal à Tarde. 3 veículos se envolvem em um acidente na estrada da Liberdade. O acidente aconteceu na principal via do bairro, a poucos metros da estrada do Largo de Cieiro, né? Cieiro. Coloca as imagens aí, Hugo, para o pessoal acompanhar. Um acidente envolvendo 3 veículos de passeio foi registrado nessa manhã de quarta-feira, hoje, em Salvador. Né? O acidente ficou... Cadê aqui? O trânsito da região ficou lento com a permanência dos carros nas vias e as equipes de superintendência do trânsito de Salvador foram acionadas para trabalhar na normalização do fluxo da região. O acidente aconteceu na principal via do Largo, próximo ao plano inclinado do bairro da Liberdade, calçado sentido horário. Não tem mais detalhes sobre o acidente, né? Mas informa que aconteceu hoje... O que tem de futebol aí, Bárbara? Não tem nada não? Falando hoje. Que aconteceu hoje é dia de Brasileirão. Vê aí o que tem de esporte aí. Porque a gente tem que falar de esporte. Tem sobre... E eu ainda tenho outra notícia para falar aqui. Pode falar a notícia, enquanto eu vou vendo... Eu vou falar aqui. Liberaram, soltaram Zé Rainha, o líder do MST, que estava preso. Mas isso é até... Isso não é nada, né? Ele vai chegar aí, vai continuar invadindo terra e pronto. Né? E ninguém vai fazer nada para conter essas invasões. E tem outro aspecto. O Sérgio Cabral foi condenado a 400 anos, também já está solto, não é? O Eduardo Cunha já está solto. Gedel Vieira Lima, que tá das maletas cheias de dinheiro, as malas, mais de 50 milhões, está solto. E quando eu digo que tem que soltar Marcola, o pessoal não entende. Quem é Marcola? É o líder do PCC que está preso. Não sei quantos mil anos também de cadeia está pegando. É um líder de um partido do crime organizado que manda nesse país, né? Já vai ser partido político, Deus é pai. A gente não sabe. Esse Marcola já tem muito tempo que ele está preso, mas ele ainda continua mandando. O escritório do crime dele é pago pelo poder público, é pago por nós. Ele fica no presídio de segurança máxima, mas quem paga a estadia dele somos nós. Agora, Sérgio Cabral, 450 anos, agora é blogueiro, já saiu, mora em Leblon, num apartamento chique, cheio de dinheiro, e tá solto.
Marcola, pelo menos, esse povo de tráfico de droga, não estou defendendo o traficante. Vamos ver bem isso. Não é por aí. Não estou defendendo o traficante. Mas o tráfico, ele vende as drogas dele, vende cocaína, vende heroína, vende maconha, vende K9, que é essa nova droga que está acabando com todo mundo aí, o zumbi. Mas eles vendem, compra quem quer. Que é uma desgraça? É. Mas Cabral tira dinheiro público, roubou muito dinheiro nosso, do nosso suor. Esse devia continuar preso também. Muitos anos de cadeia. Pois agora, Zé Rainha é o líder do MST, está solto, está na rua. Tá bom? Quer dizer, o pessoal que tem fazendas, proprietários de fazendas, os agricultores, produtores, é que tem que se preocupar. Porque ele realmente, quando ele chega, ele causa polêmica, ele agita, ele quer invadir mesmo, acha que toda a terra é improdutiva, apesar de serem produtivas, ele vai continuar fazendo o que quer, porque tem o apoio da atual presidente da República, infelizmente. É verdade, Toné. Olha, Toné, tem uma notícia do esporte aqui do Sub-15. A Bahia tem mais um jogador convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, né? Arthur Jampa é o único jogador de uma equipe do Nordeste a ser convocado. Tá aí a foto do Arthur. Depois das recentes convocações do lateral direito, André Sub-20, do goleiro Vitor e do meio-campista Sidney Sub-17, a divisão de base do Bahia terá mais um jogador representando a amarelinha. O goleiro Arthur Jampa foi convocado para o time Sub-15, né? O Arthur chegou ao Bahia em 2021 após passar por uma avaliação realizada pela equipe e indicado o clube. Durante a Copa Nike, com as suas competições mais prestigiosas do país, em sua categoria, Arthur Jampa se destacou ao ser eleito o melhor jogador da partida em suas ocasiões, além de ter sido o goleiro com o maior número de defesas difíceis em todo o torneio. Esse jogador estará à disposição da seleção brasileira entre os dias 26 de junho e 14 de julho, é o período em que estará representando o nosso país. Aqui a notícia do esporte, dos jogadores. Olha, tem uma notícia aqui também de Robinho, dizendo que Robinho, vamos ver aqui, ameaçou a mulher, né, que ia dar um soco na cara da vítima, da vítima de estupro, né? Foram encontrados áudios do Robinho, do jogador Robinho, ameaçando a vítima de estupro, que ele ia agredir ela fisicamente, Toné. Você acredita nisso? O jogador Robinho, ele já se encontra preso, né? Só que foi identificado. Só que aqui não tá entrando não, Toné. Paralisou foi tudo agora aqui. Mas é uma polêmica grande desse jogador, né, Toné? Agora tem uma notícia boa também, viu, sobre futebol. A seleção brasileira vai entrar em campo dia 17. Vai jogar contra Guiné em Barcelona, na Espanha. E uma coisa muito interessante, pela primeira vez na história da seleção brasileira, o time vai jogar com a camisa preta, de luto, fazendo uma referência ao racismo, ao que fizeram, que ainda estão fazendo ao jogador brasileiro Vinícius Júnior, com aquelas coisas de racismo horrível para a Europa, que vergonha. Então a camisa vai ser preta. Vai ser preta, da seleção brasileira. Vai jogar dia 17. 17 é que dia? É sábado? Não sei, Sábado, no próximo sábado. Vai jogar em Barcelona. Vai jogar contra a Guiné, a seleção da Guiné. Pois é, Toné. Ainda no assunto esportes, o ex-jogador Robinho, né, que ele foi condenado por estupro na Itália, tem uma notícia dele aqui no Jornal à Tarde, falando que foi encontrado um áudio dele, né, com relação a ameaças, aquele falando, ó. O áudio tinha a seguinte informação: a mina sabe que tu não fez, aliás, tem um palavrão aqui que eu não vou dizer, não fez, né, nada com ela, né, aí falou outro palavrão aqui: a gente vai dar um soco na cara dela, tu vai dar um murro na cara dela, vai falar que fez contigo. Aí foi identificado esse áudio que eu descrevi aqui com relação a Robinho, né?
porque o carro de Robinho já estava grampeado pela polícia e a declaração constou na denúncia que o Ministério Público italiano movia contra o jogador e 5 amigos dele, né? A gravação foi obtida com exclusividade pela UOL, por meio da Justiça Italiana e através de autorização judicial. O ex-jogador Robinho foi grampeado em janeiro de 2014, um ano após o crime, até abril do mesmo ano, né? As gravações mostram como os 6 brasileiros envolvidos no caso mudaram suas versões ao longo dos meses, aos amigos, de acordo com a gravação. O Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, o que negou durante as investigações, né? Então aqui no Jornal à Tarde você vai acompanhar mais detalhes sobre essa notícia de Robinho, né? Que na verdade é muito triste, né? Um ótimo jogador, né, Tom, né? Estragar a carreira dele com uma... Estragar, manchou também, né? Terrível como essa. Trajetória dele profissional. O nosso programa, o TVI News, já está encerrando, já estamos ficando por aqui, né? Quero agradecer a sua audiência, a sua participação, você que está assistindo, compartilhando com os amigos, muito obrigado. Você que também está assistindo pela TV, aquele abraço, né? Amanhã tem mais TVI News, a partir das 10 horas da manhã, nosso programa é ao vivo, não perca a nossa programação, notícias, né? De todo mundo. E é isso, Toné, pode dar o seu tchau. Bom dia para vocês, até a próxima e vem aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos. É isso aí, muito obrigado pela audiência. O próximo programa, para você que está assistindo o ao vivo, né, é o Alerta Cidade, e para você que está assistindo, que vai assistir o programa gravado, são outras programações maravilhosas que nós temos. Muito obrigado e até amanhã, com fé em Deus.